Glória a Deus. Irmãos, vamos à palavra do Senhor Jesus. Quem puder ficar em pé, reverência a palavra, pegue a sua Bíblia, fique em pé e abra a sua Bíblia no livro de Colossenses. Carta de Paulo à igreja de Colossenses, capítulo de número 3. Nós estamos agora fazendo a live da igreja e contando que os irmãos ativem lá o sininho, compartilhem a mensagem para a gente alcançar o maior número de pessoas através da palavra de Deus. Amém? É aquilo que nós dissemos aqui. Aonde a gente não vê, aonde a gente não pisa, Deus vê e Deus está lá. Deus está lá. E a sua igreja pode contribuir para a pregação do Evangelho, tanto em visita presencialmente, como através da internet, usada para todas as coisas ruins, mas nós estamos usando para a pregação da palavra de Deus. Amém? Alguém ainda não achou? Colossenses capítulo 3. Esperar. Vamos ler alguns versículos. Vamos ler o versículo de número 1 até o versículo 3. Depois a gente vai ler o versículo 12 e o versículo 13. Então vamos lá. A epígrafe do texto é exortação à santidade e ao amor fraternal. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Repita comigo: buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima. Repita comigo: pensai nas coisas que são de cima, e não as que são da terra. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia e de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Diga assim: eu preciso suportar o meu irmão, eu preciso perdoar o meu irmão. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra. Senhor Deus, fala conosco, Senhor Deus, nessa noite, aquilo que deseja o Teu coração, Senhor Deus. Pai, que ninguém saia daqui vazio, mas que possamos sair daqui cheios, ó Pai, do Teu Espírito Santo e com a Tua palavra guardada na tábua do nosso coração, para que possamos, ó Pai, ser bênçãos na vida de outras pessoas. Nos ensina, Pai, através dessa palavra, nos exorta, nos corrige, nos coloca, Senhor Deus, na direção que o Senhor quer que sigamos na nossa vida. Nos abençoa, nos guarda, nos livra de todo mal. É isso que nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus, e nós dissemos amém. Pode se assentar, glorifique a Deus. A palavra que Deus colocou no meu coração hoje, irmãos, é como perdoar de verdade. Como nós podemos perdoar pessoas que talvez na caminhada da nossa vida nos traiu, nos caluniou, falou calúnias a nosso respeito, difamou a nossa personalidade. Como que nós podemos, por exemplo, perdoar um irmão da igreja que nos traiu? Como uma esposa pode perdoar um marido que talvez a tenha traído? Como um marido
pode perdoar uma esposa que talvez tenha traído o marido? Como nós podemos perdoar amigos que a gente contava que era amigo nosso, que estava junto com a gente, mas depois você vai ver que não era amigo, era um Judas, e você só era o amigo, mas esse amigo na verdade era um Judas na sua vida. Todo mundo aqui, todo mundo um dia já se decepcionou com alguém. Todo mundo, da nossa infância até a nossa vida adulta, as pessoas mais velhas, passaram por nós, algumas pessoas dentro ou fora da igreja, no serviço ou dentro de casa, que decepcionou você, que falou coisas que não devia para você. E o interessante é que quando vem de fora, não dói tanto, mas quando é da própria casa, não dói, machuca. É pior do que doer, machuca. Então todos nós passamos por um momento em que foi difícil ou está sendo difícil de perdoar. Todos nós aqui temos alguém que machucou, alguém que falou algo que você guardou aquilo, e talvez você tenha conseguido perdoar, glória a Deus, mas talvez você está enfrentando dificuldade para perdoar. O pior é que quando você tem que ver essa pessoa, o pior é quando você tem que conviver com essa pessoa, porque quando está longe fica mais fácil, mas o pior é quando você tem que ver todo dia, por exemplo. O pior é quando você encontra essa pessoa em algum lugar e você tem que cumprimentar. Tem gente que na verdade machuca tanto uma pessoa, que a pessoa só de ouvir falar do nome daquela pessoa já traz lembrança ruim, já traz amargura no coração, já traz tristeza no coração. Fica difícil até olhar para a pessoa, conviver no mesmo ambiente. Se tiver que ter diálogo, então fica quase impossível. Mas o que Deus falou nessa palavra e através de Paulo, ele está lá em Roma, ele está preso numa prisão domiciliar, e ao mesmo tempo que ele está escrevendo para a igreja de Colossos, ele está escrevendo também para a igreja de Efésios. Paulo tem um obreiro lá dentro, que é Epáfras, e tudo aquilo que Paulo vai falando, Epáfras vai passando para a igreja. E ele olha para a igreja de Colosso e ele fala assim: falta suportar uns aos outros, falta entendermos uns aos outros, falta olharmos para dentro de nós, ou ver a trave que está no nosso olho e não ficar incomodado com o cisco que está no olho do irmão. Mas também falta para nós entendermos que a vontade de Deus não é que a gente pague o mal com o mal. A vontade de Deus não está como estava na lei de Moisés, olho por olho, dente por dente. Jesus, ele veio e ele pregou algo diferente. Ele falou: ame o Senhor, ame o seu próximo como a si mesmo e ore pelos seus inimigos. E todo cristão, repita comigo, todo cristão tem que perdoar, como Jesus nos ensinou. Agora olha para alguém e fala assim: e agora? Como fazer isso sendo verdade mesmo no coração? Sendo verdade. É difícil, não é fácil, mas é a palavra de Deus. Então, o que Deus colocou para mim como tema? Como perdoar na prática e perdoar de verdade. Diga assim: a teoria da palavra é linda, é simples e é de fácil entendimento, mas a prática não é fácil. Sabe por quê? Porque geralmente as pessoas não perdoam de verdade. Alguém está comigo? Diga amém. Às vezes a pessoa fala assim: eu te perdoo, para ficar livre daquela pessoa, mas o ódio ainda está no coração. Às vezes a pessoa foi machucada, a pessoa recebeu a palavra errada, e a pessoa que machucou até quer pedir perdão, mas o coração de quem recebeu a palavra está tão duro que não consegue perdoar. Então você fala de boca para fora assim: ó, eu te perdoo, só para você nem ver o rosto daquela pessoa, só para que aquela pessoa se sinta confortável, e você também, mas na verdade aquilo ainda está fazendo
no seu coração, quando você vê aquela pessoa dar um gosto amargo na sua boca e na verdade você não perdoou. Você apenas disse que perdoou. Alguém já passou por isso? Diga amém. Então diga assim: algumas pessoas dizem da boca para fora que perdoam para se livrar da pessoa, do problema, mas é da boca para fora. Mas dentro do coração dessa pessoa ainda tem ódio e tem maldição. Só que Deus, na palavra dele, Deus manda você abençoar e não amaldiçoar. Deus manda você amar o seu inimigo. Então fica difícil para nós, como carne, como seres humanos, realizar a vontade de Deus. Não é fácil. E nessa noite eu pedi a Deus para trazer estratégias para que a gente possa fazer isso de verdade. O cristão não pode ter ressentimento. Diga assim: não pode ter ressentimento, não pode ter rancor, não pode ter ódio no coração. Mas como que a gente vai fazer isso se a nossa vontade, a nossa carne, ela quer vingança, mas Deus quer que você ame? Como que a gente pode fazer isso? A nossa carne não quer perdoar. Uma coisa que eu aprendi, irmãos, dentro da palavra de Deus, é que a palavra de Deus, ela não pode, não deve, nunca vir a nosso favor. Como assim? Você não pode usar a palavra de Deus a seu favor. E é difícil entender. A palavra de Deus tem que vir sempre contra a vontade da nossa carne. A palavra de Deus, ela tem que vir sempre contra a vontade da nossa carne. Sabe por quê? Porque senão Deus se torna servo e você se torna Deus. É assim que Jesus vai orar: Senhor, faça conforme a tua vontade e não a minha. Então quer dizer, o próprio Jesus orou no Getsemane, pedindo para que Deus fizesse a vontade dele e não a dele. Por quê? Por que Jesus falou: passa de mim esse? E Deus passou o cálice. Lá no deserto, quando Jesus ficou 40 dias sem comer, Satanás ofereceu pão para Jesus. Jesus estava com fome, mas ele comeu. Qual que era a vontade da carne? Comer. Mas ele não comeu, sabe por quê? Porque senão nem eu nem você estava aqui hoje. Para fazer a vontade de Deus, ele teve que negar a vontade da carne. Para fazer a vontade de Deus, você tem que perdoar aquele que te ofendeu, aquele que fala mal de você por trás, aquele que não gosta de você, aquele que torce contra você, aquele que torce contra a sua família, aquele que torce contra a alegria da sua casa. Sabe por quê? Porque muita gente ainda não recebeu aquilo que Deus tem para entregar, porque o coração está preso na falta de perdão. Só falta isso para Deus te abençoar, mas você não consegue perdoar. Para Deus subir a destra, para Jesus subir a destra do Pai, ele teve que perdoar todo mundo, inclusive aqueles que pregaram prego no braço dele. Ele teve que perdoar todo mundo, até Judas, que o traiu por 30 moedas. Ele teve que perdoar Pedro, que mesmo andando com ele, negou 3 vezes, mas ele perdoou, e a palavra de Deus se cumpriu na vida de Jesus. Diga assim: quando eu aprender a perdoar, as promessas de Deus correrão atrás de mim, e eu não precisarei fazer nada para que a promessa se cumpra na minha vida. Deus quer um coração manso, longânimo, quer um coração que perdoe, e não quer um coração duro dos seus filhos, porque Ele perdoou a todos aqueles que o ofenderam. Alguém está entendendo a palavra? De repente falta
falta isso para mim e para você viver a promessa de forma completa na nossa vida. Está difícil, mas tem que perdoar. Essa palavra é para alguém aqui. Alguém que lembra de alguém que ofendeu e está difícil até de lembrar do nome, porque dói. Está difícil até de pensar nessa pessoa, porque dói. Mas a palavra de Deus é hoje: perdoa. Perdoa, porque a vingança não pertence a você, a vingança pertence a Deus. Diga assim: a carne quer vingança, mas Jesus me manda perdoar. Agora, sem querer ofender, olha para o irmão assim, para o irmão e fala: você se encontra assim hoje? Se ele falar que não, você fala assim: você já passou por isso? Se ele nunca passou por isso, fala assim: mas pode acontecer. Então presta atenção na palavra. Agora, para ficar mais difícil ainda, você já falou que perdoou alguém, mas na verdade você não perdoou nada. Quando é criança é assim, né? Você está com raiva, mas o pai mandou você perdoar, você perdoa, mas na verdade você não vê a hora de dar o troco, não é verdade? É verdade. Mas o pior é que isso daí se estende também com o adulto. Você viu fulano que falou mal de você lá e está passando uma prova, a carne quer dar risada, quer cantar o sabor de mel, né? Eu no palco, ele na plateia, vendo aquilo que Deus fez. Mas Jesus não pensa assim. Jesus não quer que você viva o sabor de mel. Se for para viver, tem que trazer também o seu inimigo para comer o melzinho junto também. Então a palavra de Deus, mais uma vez hoje, vai contra a nossa vontade da carne. Mas a palavra de Deus é para alimentar o nosso espírito e a nossa alma, para que possamos fazer a vontade de Deus e receber de Deus a promessa que nos está reservada. Para que Deus olhe para você assim como Deus olhou para Jó e falou assim: está vendo Jó? Ele é um homem temente, é reto, não toca na vida dele, mas faz com ele aquilo que eu permiti. Que é mais que Jó, irmão. Jó não fez nada errado. Jó, ele orava de madrugada e ofertava ao Senhor pela sua casa e pelos seus filhos. E mesmo assim Deus permitiu ele perder os filhos e perder os bens. E a mulher de Jó, com raiva, com rancor, com ressentimento, o que a mulher falou? Amaldiçoe-se Deus, esquece-se Deus aí, ó, e morre. Jó falou assim: não, aceitasses o bem de Deus com prazer, e o mal, por que tu não queres aceitar? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E lá no capítulo 42, Deus restituiu a vida de Jó. Restituiu quando ele amaldiçoava os seus inimigos? Quando ele orava pelos seus inimigos, Jó recebeu de Deus a bênção da restituição. Então talvez falta para algum de nós aqui perdoar aqueles que o ofenderam, que falaram mal ou falam mal de você, mas perdoa nessa noite e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Deus, ele exalta aquele que se deixa humilhar, não aquele que é humilhado, aquele que se deixa. Você está sendo humilhado, mas você não paga na mesma moeda. Por quê? Porque você sabe que Deus vai te exaltar na hora certa. Deixa humilhar, mas Deus vai te exaltar. Deixa bater, mas Deus vai te erguer no meio dos seus inimigos. Deixa falarem, porque é Deus que te justifica, e Ele vai te justificar no momento em que o seu coração se parecer com o coração dele. Alguém está entendendo? Enquanto o seu coração se parecer com o coração do seu inimigo, você vai querer vingança, vai ter ódio, vai ter raiva. Mas se o seu coração hoje se tornar igual ao coração de Deus, você vai ter vitória lá na frente. Diga
praticarmos aquilo que a Bíblia nos ensina sobre o perdão? Você já se perguntou isso? Porque Pedro vai perguntar, Pedro vai falar para Jesus: quantas vezes eu tenho que perdoar o meu inimigo? Aí Jesus vai falar 70 vezes 7, é uma hipérbole. Jesus está querendo dizer: toda vez, Pedro, toda hora que eles te ofenderem, você tem que perdoar. Aí Pedro, ele sai pensando naquilo. E sabe qual é a vontade de nós quando a palavra vai contra a nossa vontade da carne? É ler e falar assim: isso aqui não é para mim não, deixa eu procurar outra palavra. Aí a palavra, a Bíblia, não vira Bíblia, vira horóscopo, porque você só quer receber coisa boa. Mas essa noite Deus está falando para alguém: tem perdão para você. Deus te perdoa, e assim como Deus te perdoa, perdoa também aqueles que te ofenderam. Deus está falando nessa noite, a noite de perdão. Eu perdoo você desde que você perdoe o seu inimigo. Tem restituição para você nessa noite, desde que você perdoe o seu inimigo. A promessa está de pé nessa noite. Tem perdão para você, mas desde que você perdoe aqueles que te ofenderam, aqueles que falaram mal de você, aqueles que te perseguem dentro da sua própria casa talvez, mas perdoa ele, porque você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. Alguém recebe essa palavra nessa noite? A palavra vai dizer assim, Paulo vai dizer assim: aquilo que você é fraco eu te dou força. Ou seja, a nossa fraqueza, ela só vai ser fortalecida se a gente jogar na mão de Deus. O que eu estou querendo dizer com isso? Você é uma pessoa explosiva, uma pessoa sanguínea, você só não pode pisar no seu calo porque você já está dando patada. Então chega para Deus e fala assim: Deus, eu sou fraco. Se me fecharem no trânsito, eu preciso do seu Espírito. Se me falar alguma coisa contrária, eu preciso do seu Espírito, porque nessa área eu sou fraco. Se nessa noite você entrou aqui, a sua fraqueza é não liberar perdão, então peça para Deus te dar graça para liberar perdão. Deus está falando aqui conosco nessa noite que aquilo que nós somos fracos, Ele é forte. Aquilo que a gente não consegue, Ele consegue através de nós. Aquela vingança que a sua carne deseja não é sua, a guerra é de Deus. Quando mexe com o Filho de Deus, não mexe com você nem comigo, mexeu conosco, mexeu com o nosso Pai. Então deixa o Pai resolver esse problema. O Pai sabe como resolver esse problema. Não coloca a mão não, deixa Deus fazer por você. Olha para alguém assim: não coloca a mão não, senão você vai estragar aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Sabe quando você lidera um grupo de pessoas? Isso daí é muito fácil. Você está dando o seu melhor, você está liderando aquele grupo de pessoas, ou você está liderando a sua casa como mãe, como pai, e de repente você recebe uma decepção de um filho. O filho fala com você de qualquer jeito, né? Fala coisa que você não merece ouvir, e aí é difícil o seu coração se quebrantar. Você está torcendo para ele, está orando por ele, está fazendo tudo por ele, e de repente ele fala assim para você: cuida da sua vida, que eu cuido da minha. Acontece isso, mano. E a mãe fica triste, o pai fica triste, porque foi uma força para gerar, foi uma força para cuidar daquele filho, e recebe daquele filho ingratidão. Mas Deus está falando hoje: deixa na mão de Deus, perdoa ele, porque no momento certo ele vai voltar e vai falar: me perdoa, porque eu sei que eu estava errado. Sabe por que eu estou falando isso? Você lembra daquele filho que pediu herança para o pai vivo? Você lembra do filho pródigo? Você lembra o que o pai do filho pródigo fez? Ficou esperando o filho dele voltar. Nenhuma amargura no coração daquele pai, nenhuma. Talvez tristeza, mas ódio e amargura e ressentimento não. Ele deu a herança, ficou triste, mas ele deu.
O filho gastou tudo na prostituição, gastou tudo, ficou sem nada. Desejava ali comer bolota de porco, enquanto o empregado dele tomava banho e comia do bom e do melhor na casa. Aí quando ele vai voltar, o pai está de braços abertos para receber ele. Ele pecou contra Deus, pecou contra o pai, mas o pai não teve rancor nenhum daquele filho. Sabe quem não gostou? O mais velho. Falou: você está dando tudo para ele, anel, sapato, sandália. E eu? O pai falou: você sempre teve tudo, porque você está dentro de casa. Mas esse meu filho estava morto e agora ele voltou a viver. Sabe quando você perdoa alguém, a sua alma começa a viver de novo, seu espírito começa a viver de novo. Deus tira aquele rancor do seu coração, tira aquela mágoa do seu coração, e aí os projetos que Deus tem para você começam a renovar de novo. Você vai viver toda a promessa que Deus tem. Por quê? Porque você foi perdoado por Deus, porque perdoou aquele que te ofendeu. Agora, se você não perdoar aquele que te ofendeu, nem Deus pode te perdoar. Olha aí. Você sabia que se um marido brigar com a esposa, as orações dele não passam do teto? Porque as orações dele serão encerradas. Você está vendo o poder do perdão? Alguém está entendendo a palavra? Veja vocês quietos, vocês estão refletindo, pensando em algo que precisa ser mudado. Deus me deu essa palavra hoje, a palavra do perdão. Deus perdoa os nossos pecados, mas Deus quer que também nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Muitas vezes a gente olha isso daí no automático. A gente vem na igreja no automático. A gente diz que perdoa no automático, mas na verdade o coração está duro. Olha para alguém e fala assim: deixa esse coração de pedra aí, transforma ele hoje num coração de carne. Diga assim: a palavra é a base do cristão, mas não é tudo. Não é tudo. Sabia que não basta só ler a Bíblia para você conseguir perdoar? Sabia? Porque o que é pregar? Você vai ler a Bíblia, nada vai acontecer com você e você vai perdoar. Está longe isso aí. Você pode até ler a Bíblia e falar, como eu já disse: isso aqui não é para mim não, deixa eu ir para outro capítulo. Isso aqui também não é para mim. Não, isso daqui também não é, deve ser para o vizinho. Isso aqui também não. Eu vou te abençoar. Opa, isso aqui é. Isso aqui eu vou ficar com isso. Não é assim que está sendo hoje o Evangelho? Pastor, fala aí uma coisa que eu gosto aí. Opa, Deus vai te dar vitória. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, não é só que você não. Deus vai te colocar no alto sublime trono. Opa, isso é para mim. Não, Deus está tratando com a gente hoje à noite. Deus está falando assim: eu preciso de um coração contrito, quebrantado na minha casa. Deus está falando: eu preciso de um coração que me ame, mas ame também o próximo. Como pode amar a Deus que não vê e não amar o próximo que vê? Deus está falando assim: se te pedirem a capa, pega a sua e entrega para ele também. Se te pedirem para caminhar 1 milha, caminha 2 com ele. Se te pedirem para chorar, chora junto com ele. Se te pedirem para se alegrar, alegra também junto com ele. Mas ele me ofendeu. Não é sobre isso. É sobre Deus. Fazendo assim você vai agradar a Deus, mesmo que desagrade a sua carne. Deus está falando hoje: olha, volta para casa. Pede perdão daquele que você não consegue perdoar. E começa a fazer diferente na noite de hoje. Começa a orar para ele, mas não para Deus tratar ele. Começa a orar: Deus abençoa ele. Deus abençoa a casa dele. Deus abençoa os projetos dele. E na mesma hora Deus vai abrir a janela dos céus para você. Creia nessa palavra. Creia nessa palavra. Creia nessa palavra.
Diga assim: a Bíblia é clara e totalmente compromissada com o perdão. Ela não abre brecha para esse mandamento. Pastor que não perdoa não serve para pastorear. Líder que não perdoa não serve para liderar. Irmão que não perdoa não serve para ser cristão. A Bíblia não abre espaço para falta de perdão. Alguém está entendendo a palavra? Então abra sua Bíblia lá em Marcos capítulo 11, versículo 26. Marcos capítulo 11, versículo de número 26 da palavra de Deus. Marcos 11, 26. Palavras de Jesus. Palavras de Jesus. Ao que Deus fala através da sua palavra. Mas se vos não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Fácil é a gente querer que nos perdoe, difícil é a gente perdoar alguém. Então Deus está falando aqui: se não perdoar o seu inimigo, eu nem falo de amigo, porque daí amigo fica fácil. Se não perdoar o seu inimigo, eu não te perdoo. Se não perdoar o teu inimigo, não tem como eu fazer milagres na sua vida. Se não perdoar o teu inimigo, não tem como restituir a sua saúde. Não tem como trabalhar nas suas finanças. Não tem como receber o seu glória. Não tem como receber o seu amém. Não tem como receber o seu aleluia. Não tem como receber a sua pregação. Não tem como receber o seu louvor. Não tem como receber o seu dízimo. Não tem como receber a sua oferta. Você até entrega, mas Deus não recebe e continua tudo parado do mesmo jeito. Você até honra a Deus no meio dos homens, mas a falta de perdão anula aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Alguém está entendendo? Não adianta você vir aqui, colocar a roupa de crente, colocar a gravata, você falar a paz do Senhor, se o seu coração não está em paz. Você vem aqui e entrega aquilo que você vive. Você vem aqui e louva aquilo que você louva dentro de casa. Do contrário, o culto não valeu. O culto não existiu. Porque o culto é individual para Deus no meio do coletivo. Cada um entrega aquilo que tem. Não tem como entregar aquilo que não tem. Então nessa noite, eu creio que Deus está falando com alguém aqui. Começa a perdoar, começa a quebrantar, começa a deixar Deus agir na sua vida. Mata esse homem velho, mata essa carne, mata esse ressentimento, essa tristeza, essa agonia. Deus preparou o culto de hoje para você fazer uma lavagem no seu coração, na sua alma, para que o seu espírito viva de verdade, com a paz que excede todo entendimento, na casa de Deus. Perdoa o filho, perdoa o marido, perdoa a esposa, perdoa o primo, perdoa o irmão. Liga para ele hoje e fala: ó, eu te perdoo pelas ofensas que você fez. Você lembra José? José viu lá os 10 irmãos, porque Benjamim não fez nada de mal para ele. José tinha tudo na mão, tinha poder, José tinha anel de governador, tinha roupa de governador, tinha status de governador. Os irmãos jogaram ele na cova e ele falou: Deus reverteu a maldição que vocês fizeram para mim e bênção. E eu vou trazer para vocês bênção da minha parte. Ou seja, o cristão de verdade, ele não entrega nada além daquilo que ele é. Se ele não é verdadeiro, ele entrega ódio, ressentimento, raiva, rancor. Se ele é cristão de verdade, ele ama, ele chama para perto e ele perdoa. Quem é cristão de verdade aqui
nessa noite diga glória a Deus. Glória a Deus. O cristão de verdade perdoa mesmo aquele que lhe ofendeu. Sabe por quê? Porque lá em Colossenses que a gente leu, o que diz aqui o versículo de número 3, do capítulo 3? Porque já estáis mortos, em vossa vida está escondida com Cristo em Deus. O que Paulo vai dizer? Já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. 1 Coríntios 5,17: sou nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O velho homem, meu braço não é convertido, minha boca não é convertida. Eu até vou na igreja, mas eu não sou bobo não, hein? Bateu, vai tomar, não é? Mas o novo homem fala assim: está difícil para mim, eu estou com vontade de retribuir, mas Deus me manda perdoar. Está difícil aguentar, mas Deus me manda aguentar. Está difícil ser humilhado, mas Deus me manda deixar ser humilhado, porque no momento certo eu sei que Ele vai me exaltar. Tem gente aqui que foi ofendido, tem gente aqui que passou por depressão, tem gente aqui que foi tanta humilhação dentro de casa que quase acabou com a sua fé. Mas nessa noite Deus está falando para você: eu te amo, você é precioso para mim, você é coroa dos olhos do Senhor, você é herança do Senhor. E nessa noite eu te coloco de pé de novo, porque você soube perdoar. Diga assim: para nós cristãos, perdoar é obrigatório. Olha para alguém e fala assim: é viagem sem volta. É viagem sem volta. A partir do momento que você caiu naquele tanque batismal lá, já era. Você nasceu de novo, morreu para a carne para viver para Cristo. Acabou. Os amigos, muitas vezes Satanás entra até na esposa: ei homem, você não vai fazer nada não? Estão te fechando aí. É melhor não. É melhor não. Não queira ver o velho homem de volta. Às vezes a esposa fala sem querer: você não está vendo? Está te fechando aí, você não vai fazer nada. Você continua cantando louvor, faz que não vê, porque senão o velho homem vai voltar. E aí é difícil. Se o velho homem voltar, fica tenso a coisa. Então na noite de hoje fala assim: Deus, mata de vez essa carne do velho homem que existe em mim. Eu quero viver para Cristo. Eu quero viver para Cristo. Eu tenho desejos que não agradam ao Senhor, mas eu quero viver para Cristo. Eu tenho pensamentos que não agradam ao Senhor, mas eu quero viver para Cristo. Eu tenho desejos que não agradam ao Senhor, mas eu quero viver para Cristo. Eu quero fazer a vontade de Cristo. Que Deus anule a vontade da nossa carne hoje. Que Deus faça com que nós sintamos nojo do homem velho, para que o novo homem viva de verdade dentro de nós. Diga assim: quem manda perdoar morreu na cruz em meu lugar. Diga para alguém: se você é filho de Deus, você não tem direito, não tem escolha para não liberar perdão. Lucas 6:27, abra sua Bíblia, Lucas 6:27. Quem está recebendo a palavra? Lucas 6, versículo de número 27. Deus vai fazer uma faxina no nosso coração nessa noite. Vamos sair daqui leve, leve, leve. Sair daqui leve. Lucas 6, versículo 27, palavra de Jesus.
quando pregava no Sermão da Montanha: mas a vós que ouves, digo, amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem. 28. Bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. 29. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses, e dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. Vai dizer que foram 3 dias Jesus pregando no Sermão da Montanha. Quantos dias foram? 3 dias. E sabe o que aconteceu? A multidão até chegou, mas no terceiro dia, sabe quem estava? Só os 12. Se você ler, no terceiro dia que Jesus estava pregando, é como se fosse uma festividade. A multidão veio: oh, Jesus vai vir aí, pregador. Aí Jesus começa a pregar, aí um olha para o outro e fala: ih, palavra dura, não é para mim, foi embora. Segundo dia, aquele que falava: oh, Jesus vai pregar de novo. Esse que recebeu a palavra falava assim: eu nem vou lá, porque ele está falando uns negócios duros de ouvido, nem quero. Terceiro dia, Jesus olhou assim e falou: nossa, mas tem pouca gente. Já virou culto de ensino. Já virou culto de ensino. Começou a festividade, aquela multidão, né? Aí tocou uns hinos, a galera estava tudo feliz. Aí na hora que Jesus falou: ó, bateu na sua cara, tem que dar outra também. Fala: isso daí não é pra mim, eu tô fora. Ó, te roubaram, nem vai atrás, deixa ele, perdoa ele. Diz: o quê? Moisés não falava assim não. Mas esse Jesus aí está falando uns negócios aí que não estou junto não estou concordando. No terceiro dia só sobrou 12, os discípulos. E aí Jesus chegou para Pedro e falou assim: Pedro, vai ficar ou vai embora? Aí Pedro falou: para onde iremos? Para onde iremos? Se só tu tem palavras de vida eterna. Sabe o que Pedro está dizendo? Vamos começar a olhar para o céu. Ele falou que tem um céu para nós. E vamos deixar quieto esse negócio da terra. Vamos começar a olhar para o nosso destino, que é o céu. Porque aqui a gente só está como peregrino. Vamos começar a construir aqui a nossa morada no céu. Sabe por quê? Porque se Pedro larga Jesus, Pedro estaria pescando até hoje. Mas Pedro, caminhando com Jesus, caminhou com faca, tá certo. Mas lá em João 21, Pedro foi restituído, ou seja, apacenta as minhas ovelhas. E Pedro se tornou o primeiro pastor da igreja. Sabe por quê? Porque ele começou a olhar mais para o céu do que para a terra. Então o que vai acontecer conosco, irmãos? As pessoas vão olhar para a gente e vai falar: ih, esse irmão aí é esquisito. Está todo mundo falando mal dele, mas parece que ele está longe. Você está longe mesmo. Você está pensando no céu. Você está pensando na vida eterna. Você está pensando nas coisas do céu e não está mais ligando para as coisas da terra. Alguém está entendendo? O Evangelho é isso, irmãos. É matar a carne para que viva o Espírito. O cristão de verdade, ele vem para a igreja para ser transformado. Ele vem para a igreja para que o velho homem fique lá atrás e o novo comece a crescer. Ele vem para a igreja, como diz lá: eu vou entrar na casa do oleiro, como diz no livro de Jeremias, e não vai ser o oleiro que vai quebrar o meu vaso, é o meu vaso que vai se quebrantar nas mãos do oleiro. Você vem aqui para a igreja para ser quebrado mesmo, para ser exortado mesmo, para ser prensado mesmo, para que a sua carne saia pequena e o seu espírito saia grande.
Diga assim: não é fácil, mas a palavra de Deus tem poder. Romanos 12, 19. Você vai sair daqui fortalecido. E se tiver alguém que te ofendeu e você vai ligar para ele hoje, você vai falar: olha, recebi uma palavra do trono e eu te perdoo. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Ou se tiver alguém dentro da sua casa que você precisa perdoar, você já vai chegar e não vai falar nada, só vai dar um abraço. E o abraço vai dizer tudo. Ele vai sentir Deus através do seu abraço. Romanos 12, 19 diz assim: olha, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, e eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, olha aí, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Agora olha para o seu irmão e fala assim: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aleluia. Diga assim: Deus sabe a minha dor, Deus sabe o que me atingiu. Deus até permite que a minha ira venha a ser controlada, mas Deus não permite eu vingar. Deus não permite que eu vingue a minha dor. A vingança é dele, porque a justiça é dele. Porque a justiça do homem é que nem trapo de imundícia, não serve para nada. Mas a justiça de Deus, ela é correta. No tempo certo, aquele que fez mal vai pagar. No tempo certo, aquele que lhe ofendeu vai pagar. Mas não é você que vai trazer o salário, é Deus que vai trazer a punição. Então, enquanto isso que Deus manda, ora para Ele. Ora para que ele se converta. Ora para que ele também conheça o Deus que você serve. Não amaldiçoa não. Fala: Deus, ele está perdido, ele não sabe o que faz, ela não sabe o que faz, mas Deus, assim como o Senhor me amou, me perdoou, perdoa ele também. Perdoa ele também, para que ele venha a ser um irmão de igreja meu. Gente, eu conheço gente que atirou na pessoa quase morreu. Essa pessoa que quase morreu, ela se converteu, ela entrou na igreja. Aí depois de algum tempo, aquele que atirou nela entrou na igreja também, se converteu e os dois se abraçaram dentro da igreja. É possível isso? Para o homem não, para Deus é. Para Deus é possível. Diga assim: eu não preciso sentir, eu tenho que decidir nessa noite perdoar. Você não precisa sentir nada, sabia? Você só precisa tomar uma atitude. Você só precisa tomar uma atitude. Sair daqui e falar assim: a partir de hoje eu decido perdoar aqueles que me ofenderam. O que a gente mais vê no Facebook, irmãos, é pessoa atacando pessoa. O que a gente mais vê na mídia social é pessoa falando mal de outra pessoa. O que a gente mais vê na política é a pessoa agredindo a outra pessoa. E de repente o irmão de igreja perde até um parente, porque também ele cai na mesma situação. E aí o que ele faz? Ele não entra e também não permite que o outro entre. Ele não se salva e também não permite a salvação dos outros. Mas quer salvar alguém da sua casa, da sua família? Começa a perdoar hoje. Esse irmão vai olhar e vai falar: nossa, eu fiz tanto mal para ele, mas mesmo assim ele não retribuiu o mal que eu fiz, mas pagou o mal com o bem. Eu também quero conhecer esse Deus que ele serve. Na noite de hoje eu quero que você fique em pé. E a gente vai ler Mateus capítulo 5.
versículo 44. E depois eu vou tirar um tempo para que, se você está hoje sendo confrontado com essa palavra e você quer vir aqui se consertar no altar, receber o perdão de Deus e também perdoar aquele que te ofendeu, a palavra de Deus para você é hoje. Não deixa para amanhã, é hoje. Mateus 5,44 vai dizer assim, 43 para ficar melhor. Mateus 5,43. Palavras de Jesus. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Isso, Moisés. Agora Jesus. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem. 45 para a gente encerrar. Para que sejais filhos do vosso Pai que estás no céu, porque faz que seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Irmãos, a noite de hoje, se a palavra foi para você, se você chegou aqui com o seu coração pesado, alguém te ofendeu e você não consegue liberar perdão, a noite é hoje. Você vem aqui na frente, pede perdão a Deus e sai renovado pela palavra. Ou se você veio aqui hoje precisando de um perdão de Deus, o dia também é hoje. Deus vai te perdoar e a sua vida vai voltar a andar novamente. Talvez você ofendeu a Deus, talvez você se desviou no caminho de Deus, mas Deus quer fazer hoje uma aliança com você. O dia marcado é hoje. A palavra de Deus é perdão. Deus te perdoa hoje. É hoje o dia de você renovar a sua aliança com Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aquele que peca, confessa e deixa, alcança de Deus misericórdia. Mas uma coisa eu digo, irmãos, não é amnésia. Você vai lembrar, só que não vai doer mais. Você vai lembrar, mas aquilo não vai balançar a sua alma. Aquilo vai te deixar em paz, sabendo que você perdoou e tem um Deus que te perdoa. Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Não tenha medo de vir até o altar. O altar é de Deus, a igreja é de Deus. É como eu sempre falo, Deus, Ele não deu igreja para pastores, mas Deus, pastores para a sua igreja. A igreja é de Deus, a palavra é de Deus. E a palavra hoje é que Deus vai liberar perdão nessas vidas. Tem mais gente? Pode vir, sentiu no coração que a palavra falou com você, venha. Glória a Deus. Tem mais gente vindo. Glória ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Não há um de nós, irmãos, que não sentiu peso em perdoar. Eu sou o primeiro. Dificuldade, principalmente quando a ofensa é grande. É difícil perdoar, mas tem que perdoar. Não tem mais gente? Deus quer liberar perdão hoje para você. Estenda sua mão aqui hoje, vamos orar. Vou pedir para o presbítero Leonardo também me ajudar. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eis aqui o teu filho, Senhor Deus. Pai, que o Senhor hoje renove alianças que o Senhor tem na vida dele, Senhor Deus. Nós sabemos, ó Pai, que muitas pessoas julgam, muitas pessoas falam mal, Senhor Deus. Mas nessa noite de hoje ele não vai levar isso no coração. Ele vai fazer aquilo que a palavra nos ensina. Deixa o Senhor falar com você. Deixa o Senhor vingar hoje. Aquilo que o Senhor tem para fazer na sua vida é grande. Desde que você ceda a vontade de Deus e não faça a vontade da carne. Abençoa o teu filho hoje. Renova a aliança com ele hoje. É isso que eu te peço e te agradeço.
liberdade é você poder falar não à nossa carne. Porque tem muita gente que acha que é livre, mas está escravo da própria vontade. O verdadeiro livre é falar não. Eu não vou fazer isso. Eu não vou retribuir. Eu não vou pecar. Eu não vou ceder o desejo da minha carne, porque eu vou ceder à vontade de Deus. Eu sou livre sim, mas para adorar a Deus e fazer a sua vontade. Quem recebeu essa palavra, aplauda o Senhor Jesus nessa noite. Glória a Deus. Escravidão do pecado e nos deu liberdade de fazer a sua vontade. Amanhã tem